Atenção, atenção! Cereto News chegando com as informações do Corinthians. Novo goleiro do Corinthians. O Corinthians pode contratar um goleiro que está no futebol português. E Yuri Alberto teve uma lesão grave, uma fratura na lombar e vai ficar fora do Corinthians nos próximos jogos. Péssima notícia para o torcedor corintiano. Memphis e Garro voltam ao time na próxima semana contra o Huracan. Eu conto tudo para vocês agora, Cereto News chegando. Roda, vinheta, produção. Fala rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto, faça a sua inscrição no canal do Cereto, é de graça. Você não paga nada para inscrever-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe também o seu comentário, aqui você tem vez, você tem voz. No canal do Cereto, a sua opinião é muito importante para nós, eu leio todos os comentários. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil que eles antecipam o FGTS para você. Vou deixar o link da Mais Ágil nos comentários fixados desse vídeo para você conversar com o pessoal da Mais Ágil agora mesmo. Hoje mesmo, domingo, você pode conversar com o pessoal da Mais Ágil. Vamos então às informações do Corinthians, que ontem empatou 0-0 com o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Péssima notícia para o torcedor corintiano, né? Uma péssima notícia para o torcedor corintiano. O Yuri Alberto teve uma fratura na lombar, diagnosticada após deixar o jogo do Corinthians. Foi carregado para deixar o jogo do Corinthians, né? Então o Corinthians hoje informou oficialmente, né, através de nota do departamento médico do clube, nota oficial do departamento médico do clube, que o Yuri Alberto teve uma fratura em uma das vértebras da coluna, na região lombar. Contusão grave, tá? O atacante saiu do jogo mancando, precisando ser amparado pelos jogadores do Corinthians. Ele teve ele foi para o hospital ontem, de madrugada, o Hospital Mater Dei, lá em Belo Horizonte, para a realização de exames de imagem, e foi constatada uma fratura no processo transverso de L1 à direita. Uma fratura em uma das vértebras, né? L1 é a primeira vértebra da coluna na região lombar. E aí é o seguinte, ele está imobilizado, medicado, está estável, com acompanhamento do departamento médico. Não existe a previsão de quando ele vai voltar para o Corinthians, né? É claro que ele será desfalque já na próxima terça-feira contra o Huracan, não joga, o que é uma péssima notícia. O Yuri Alberto é o artilheiro do time, é o principal jogador do Corinthians nesse momento, né? O Corinthians precisa muito dos gols do Yuri Alberto, mas ele deve ficar algumas semanas longe do Corinthians. Deve ficar algumas semanas longe do Corinthians, só deve voltar depois do Mundial de Clubes. Só deve voltar a jogar pelo Corinthians depois do Mundial de Clubes, ou seja, depois da parada do meio do ano. Uma péssima notícia, porque o Corinthians não tem o centroavante reserva. Ontem jogou o Héctor Hernandes no lugar do Yuri Alberto. Começou jogando o Héctor Hernandes, o Yuri Alberto entrou no segundo tempo, porque o Corinthians queria ganhar o jogo. Foi a alteração processada pelo técnico Dorival Júnior. Não se sabe exatamente em que momento o Yuri Alberto se machucou, se foi num choque com alguém do Atlético Mineiro. Eu não vi, pelo menos, a contusão, né? A televisão não mostrou a imagem da contusão, mas infelizmente para o Corinthians, infelizmente para o Yuri Alberto, a contusão foi mais grave do que se imaginava. Tomara que ele se recupere o mais rápido possível e volte ao time do Corinthians. Menos mal que o Corinthians vai ter essa parada aí no meio do ano, a parada para a disputa do Campeonato Mundial de Clubes, e o Yuri Alberto vai ter tempo suficiente de se recuperar antes da retomada do Campeonato Mundial de Clubes
no meio do ano, né? Depois na volta do Mundial de Clubes, ele deve voltar a jogar. Mas enquanto isso, não sei quem o Dorival Júnior vai escalar para ser o centroavante do Corinthians. O Héctor Hernandes não dá conta do recado, né? O Héctor Hernandes, infelizmente, não dá conta do recado. Agora, para terça-feira, existe a possibilidade, pelo menos, do Memphis Depay começar jogando entre os titulares. Ou pelo menos ficar no banco de reservas. O Garro também pode voltar ao time do Corinthians. O Dorival falou sobre isso, mas ele diz que está tratando do assunto com muito cuidado. O Garro não joga faz 2 meses, né? Tem a questão do ritmo de jogo. Ele vem da contusão da tendinopatia patelar, a contusão no joelho direito. Fez o tratamento durante esses 2 meses, chegou a ir para a Espanha para fazer o tratamento, já retornou, já está trabalhando num processo de transição do Corinthians, vai viajar para a Argentina, assim como o Memphis também vai viajar para a Argentina e está praticamente recuperado da contusão no tornozelo. É claro que os 2 jogadores não têm condições de jogar os 90 minutos. Então, dificilmente os 2 começarão como titulares. Eu acredito no Memphis como titular. Eu acredito que o Memphis deve começar jogando como titular e o Garro deve ficar no banco de reservas. O Memphis deve começar jogando como titular até por necessidade agora, já que o Yuri Alberto vai ficar de fora, né? Então o Corinthians não tem outro centroavante. Thales Magno, Romero, Héctor Hernandes são as opções do Dorival Júnior, técnico do Corinthians, que vai se virando para escalar o Corinthians e tem esse compromisso importante contra o Huracan pela Copa Sul-Americana. Bom, quero falar agora do mercado da bola. O goleiro do Moreirense de Portugal foi oferecido ao Corinthians. O goleiro Kevin, do Moreirense de Portugal. Você conhece o Kevin? Eu confesso que eu não conheço. Foi oferecido ao Corinthians. Ele nasceu em São Paulo e teve passagens pelo Red Bull Brasil, pelo Bragantino e pelo Mirassol no futebol brasileiro. Tem 30 anos e está na Europa desde a temporada 2020 e 2021. E um detalhe importante desse caso é que a partir do dia 1º de julho ele vai ficar livre no mercado. Ou seja, o Corinthians não precisaria gastar dinheiro para contratar o jogador, apenas os salários do jogador, né? Então a diretoria do Corinthians analisa essa possibilidade, não deu ainda a resposta, ele foi oferecido ao Corinthians, todo mundo sabe que o Corinthians precisa de um goleiro reserva para o Hugo Souza, já que o Matheus Donelli não está dando conta do recado. Quando entra o Matheus Donelli, o time não tem segurança, a segurança que precisa, então provavelmente o Corinthians vai contratar um goleiro reserva. Não significa que será o Kevin, né? Mas o Kevin, formado na base do Red Bull Brasil, tem 1,89 m de altura e experiência no futebol português. São 5 anos seguidos que ele joga no Moreirense, com 110 partidas pelo clube. Na atual temporada do futebol europeu, ele disputou 29 partidas e sofreu 42 gols. Bastante, hein? Mas o Moreirense terminou o Campeonato Português na 10ª colocação, no meio de tabela, sem correr o risco de queda para a 2ª divisão. Então, é uma possibilidade essa contratação do Kevin, do Moreirense. O Corinthians quer um goleiro reserva e o Kevin pode ser contratado porque ele foi oferecido ao clube. Não significa dizer que ele será contratado, mas significa dizer que ele foi oferecido ao clube e existe essa possibilidade e todos sabem que o Corinthians precisa de um goleiro reserva. Quero encerrar o noticiário dizendo que amanhã é o dia D para o Augusto Melo. Vai acontecer a votação do impeachment do Augusto Melo lá no Parque São Jorge. Os 300 conselheiros do Corinthians irão votar o impeachment
do Augusto Melo. A situação está muito complicada para o Augusto, depois que ele foi indiciado na Polícia Civil pela questão, por causa do caso Vai de Bet, né? E aí, indiciado por furto qualificado, principalmente por furto qualificado, né? A situação está complicada demais pelo Augusto Melo, pro Augusto Melo. Não significa que ele é culpado, né? Ele foi indiciado, não significa que ele é culpado. O Ministério Público tem que acatar, tem que fazer a denúncia agora, e o juiz, e um juiz de direito tem que acatar a denúncia para que o Augusto Melo seja julgado. Isso no trâmite da justiça. Mas tem a questão política do clube, onde Augusto Melo será julgado pelos seus pares, pelos conselheiros, pelos integrantes do Conselho Deliberativo, e dificilmente ele vai escapar, né? Amanhã, provavelmente, e deve ser uma reunião que vai que irá varar a madrugada, né? Vai até tarde da noite, mas provavelmente o Augusto Melo deverá ser impeachmentado. Pelo menos essa a perspectiva maior, a possibilidade maior é que ele sofra o impeachment. Faça a sua inscrição aqui no canal do Cereto, deixe o seu like, participe conosco, ative o sininho. Deixe o like, é muito importante que você deixe o like. Deixe também o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz no canal do Cereto. E agora? Corinthians sem o Yuri Alberto. @Carlos Cereto, me segue nas redes sociais, faça parte do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto, do clube de membros do canal. O que vai fazer o Corinthians sem o Yuri Alberto? Deixe aí o seu comentário, tá? Quero que você participe aqui do canal do Cereto. Eu volto a qualquer momento com mais informações aqui no canal. Tchau!